O agente funerário me avisou que o luto podia fazer as pessoas verem coisas que não existiam. Alucinações são comuns, disse ele gentilmente. Você pode achar que vê seu ente querido na multidão. Mas eu não estava alucinando com a loira na terceira fileira, usando o colar de esmeraldas da minha mãe. O colar, os brincos e a pulseira de esmeraldas birmanesas foram dados pela minha avó para minha mãe no dia do seu casamento. Valeriam R$ 400.000, segundo a avaliação do seguro. Havia desaparecido da casa da minha mãe 3 semanas antes, junto com várias outras peças, em algum momento dos seus últimos dias no hospício, e agora brilhava contra o vestido preto de uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Agarrei o banco à minha frente, tentando processar o que estava vendo. Meu marido, Rafael Costa, sentou-se ao meu lado, com a mão nas minhas costas, num gesto que deveria ter sido reconfortante, mas notei que ele continuava olhando para a terceira fileira. Quem é? Sussurrei. Ele seguiu meu olhar e ficou rígido. Não sei. Provavelmente uma das amigas da sua mãe. As amigas da minha mãe estavam todas na faixa dos 70 e 80 anos, ocupando a parte da frente da igreja. Aquela mulher não devia ter mais de 35 anos, com o tipo de loira que saía de um salão de beleza sofisticado, e um vestido que demonstrava que ela sabia exatamente como ficava bem nele. Ela também usava o anel de rubi da minha mãe. O padre Gabriel começou a cerimônia, mas eu não conseguia me concentrar em suas palavras. Cada vez que eu olhava para trás, percebia mais detalhes. A pulseira de diamantes que minha mãe usava todos os domingos, as pérolas que haviam pertencido à sua mãe. Pedaço por pedaço, a coleção desaparecida adornava a desconhecida, como se ela fosse uma joia em exposição. Quando nos levantamos para o primeiro hino, ela se virou ligeiramente e nossos olhares se encontraram. Ela não desviou o olhar. Em vez disso, sorriu. Um sorriso discreto e cúmplice que me fez revirar o estômago. Preciso de ar. Sussurrei para Rafael e saí pela porta lateral. No pátio, peguei meu celular e rolei até as fotos que tirei para o boletim de ocorrência. Cada detalhe que faltava estava registrado, decorando aquela mulher como troféus. Senhora Costa? Virei-me e encontrei a delegada, Marina Rocha, a policial responsável pelo caso de roubo da minha mãe. Ela estava à paisana, um terninho preto apropriado para um funeral. Delegada? O que você está fazendo aqui? Seguindo uma dica. Alguém ligou dizendo que viu as joias roubadas. Ela estudou meu rosto. E foi você? Não, eu parei. Você também pode ver. A mulher na terceira fileira, Isadora Silva. Interessante que ela tenha aparecido aqui. A delegada Rocha pegou o celular e me mostrou uma foto da carteira de motorista. A mesma loira, os mesmos traços marcantes. Reconhece-a? Não. Devo? Ela está no radar há algum tempo. Costuma fazer amizade com homens casados com acesso a itens valiosos. Nunca conseguimos provar nada. Ela fez uma pausa. Seu marido está lá dentro? Sim, ele está. A implicação me atingiu como um balde de água fria. Não, Rafael não faria isso. A expressão da delegada Rocha era cuidadosamente neutra. Há quanto tempo sua mãe está em cuidados paliativos? 6 semanas. E seu marido tinha acesso à casa dela? Nós dois tínhamos. Estávamos verificando, pegando a correspondência dela, nos certificando. Parei. Rafael tinha se oferecido para essas tarefas. Insistiu para que eu ficasse com a mãe enquanto ele cuidava da casa. Fiquei grata, senhora Costa, disse a delegada gentilmente. Preciso que a senhora volte para dentro. Haja normalmente. Consegue fazer isso? Ela vai prendê-la.
Ela tá usando 400 mil reais em joias roubadas no funeral da vítima. Sim, vou prendê-la, mas preciso fazer isso com cuidado. Se ela tá trabalhando com alguém, ela não terminou. Mas não precisava. Se Rafael estivesse envolvido, precisariam que ele se revelasse. Voltei para a igreja com as pernas bambas. Rafael pareceu aliviado quando deslizei para o lado dele. Me sentindo melhor, sussurrou. Sim. Entrelacei meus dedos nos dele, notando como sua palma estava suando. O culto continuou. Leituras, lembranças, memórias compartilhadas. Quando minha tia Célia falou sobre a generosidade da minha mãe, mencionando como ela sempre prometeu que suas joias ficariam na família, senti a mão de Rafael tremer. Finalmente, o padre Gabriel convidou todos a compartilharem suas memórias. Vários amigos estavam de pé, contando histórias da gentileza da mamãe, seu trabalho voluntário, suas risadas. Então, a loira se levantou. Eu não conhecia bem a senhora Morrison. Ela começou, sua voz ecoando claramente. Mas sua generosidade tocou minha vida. Ela tocou no colar. Presentes tão lindos. A igreja ficou silenciosa. Minhas tias trocaram olhares chocados ao reconhecerem as joias. A mão de Rafael apertou a minha. Que lindo, disse o padre Gabriel, incerto. Gostaria de compartilhar mais sobre a verdade? A delegada Marina Rocha se levantou da última fileira. Gostaria de falar com a senhorita Isadora Silva, lá fora. A compostura de Isadora vacilou um pouco. Está em um funeral e está usando algo roubado. Podemos fazer isso discretamente ou eu posso prendê-la na frente de todos. A escolha é sua. Estes foram presentes. Tenho provas, disse Isadora. Perfeito. Pode me mostrar do lado de fora? Mas Isadora não se mexia. Em vez disso, ela se virou para olhar diretamente para Rafael Costa. Diga a eles, querido. Diga a eles que você me deu isso. Todos os líderes da igreja se viraram em nossa direção. Rafael soltou minha mão, seu rosto alternando expressões. Pânico, calculismo, resignação. Rafael? Minha voz soou estranha, distante. Ele se levantou lentamente. Lívia, eu posso explicar. Explique! Dei uma risada aguda e amarga. Explique como as joias da minha mãe foram parar nas mãos da sua amante. Não foi assim. Sua mãe estava morrendo. Ela não precisava... Então você roubou para sua namorada. Noiva? Isadora corrigiu, erguendo a mão esquerda. O solitário de diamantes de 3 quilates da minha mãe refletiu a luz dos vitrais. A igreja explodiu. Minhas tias gritaram. Meu primo se levantou. O padre Gabriel tentou restaurar a ordem. Em meio a tudo isso, a delegada Marina seguiu firme pelo corredor em direção a Isadora. Senhor Costa, ela chamou Rafael. Preciso falar com o senhor também. Sua mãe estava morrendo. As joias estavam ali, paradas. A Isadora merecia. Minha mãe nem tinha morrido ainda. As palavras saíram da minha garganta. Você estava roubando dela enquanto eu estava sentada ao lado da cama dela. A delegada Marina Rocha havia alcançado Isadora, que estava recuando. Senhorita Silva, a senhora está presa por receptação de bens roubados. Ele me deu. Ele disse que a esposa não se importava com joias, que seriam desperdiçadas. Eu nunca disse isso, Rafael interrompeu. Não? E quanto à mensagem em que você disse que ela era chata demais para apreciar coisas boas? Ou que você prometeu se casar comigo assim que receber sua parte dos bens da mãe dela? Afundei no banco. Ao meu redor, minha família cerrou fileiras, mãos em meus ombros, vozes oferecendo apoio. Mas eu só conseguia encarar Rafael, o estranho, com a cara do meu marido. Quanto tempo? Perguntei baixinho. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Lívia, quanto tempo? 2 anos.
2 anos. Pensei em todas as vezes que ele trabalhou até tarde, viajou a trabalho, ficou cansado demais para jantar. Em todas as vezes que ele se ofereceu para cuidar da casa da minha mãe, sozinho. A delegada Marina Rocha algemou Isadora, que agora chorava, com o rímel escorrendo. Isso não é justo. Para que tudo isso depois que a velha morreu? Disse ela. Cala a boca, Rafael retrucou. A velha? Minha tia Célia, irmã da minha mãe, levantou-se. Aquela velha foi uma santa que te acolheu na nossa família, Rafael. Ela te defendeu quando dissemos que você não era bom o suficiente para Lívia. E é assim que você a recompensa, roubando-a no leito de morte? Quero um advogado, anunciou Isadora. Boa ideia, disse a delegada. Senhor Costa, preciso que venha comigo também. Estou preso? Ainda não, mas precisamos discutir seu envolvimento no roubo. Rafael olhou para mim desesperado. Lívia, por favor, cometi um erro. Podemos resolver isso. Eu finalmente encontrei minhas forças. Você roubou as joias da minha mãe para dar à sua amante. Não há nada para resolver. Enquanto a delegada Marina os deixava sair, Isadora ainda protestava contra presentes e promessas. A igreja se acalmou lentamente. A foto da minha mãe sorria de frente, e eu me perguntei se, em algum lugar, ela estaria rindo da novela que seu funeral havia se tornado. Bem, disse a tia Célia, finalmente. Sua mãe sempre dizia que o Rafael era muito manso. Acho que ela estava certa até no final. O padre Gabriel pigarreou. Talvez devêssemos continuar com o culto. De alguma forma, continuamos. Minha prima lê um poema. Meu tio compartilhou histórias. Cantamos o hino favorito da minha mãe. E, durante todo esse tempo, eu me senti estranhamente calma. O pior já tinha acontecido. A traição do Rafael, o roubo, a humilhação, tudo estava às claras agora. Depois da cerimônia no salão de festas, a delegada Marina me encontrou. Recuperamos todas as joias, disse ela. A senhorita Silva foi muito cooperativa quando percebeu que seu marido havia mentido sobre a posse das joias. O que acontece agora? Ambos serão indiciados. Furto, receptação, conspiração. Seu marido admitiu que pegou as joias, mas alega que foi um empréstimo. Um empréstimo de uma mulher em um hospício. Sim, a história dele precisa ser trabalhada. Ela fez uma pausa. Sinto muito que isso tenha acontecido no funeral da sua mãe. Na verdade, disse, me surpreendendo, acho que a mamãe teria adorado. Ela sempre gostou de um bom drama e nunca gostou do Rafael Costa. Isso foi como a última avaliação dela. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e as flores foram distribuídas, sentei-me na casa vazia da minha mãe com as joias recuperadas espalhadas à minha frente. Cada peça tinha uma história. Só o conjunto Esmeralda sobreviveu a 3 gerações. Rafael só viu o seu valor monetário, mas a minha mãe viu seu verdadeiro valor. As ligações com as mulheres que as usaram antes, as promessas das mulheres que as usariam depois. O meu telefone tinha mais de 50 mensagens do Rafael. Apaguei-as, sem lê-las, e liguei para um advogado especializado em divórcio. Meu marido roubou da minha mãe para impressionar a amante, eu disse a ele. Essa é nova, mas é útil para o divórcio. Quando você pode vir? Toquei o colar de esmeraldas, pensando nas últimas palavras coerentes que minha mãe me disse. Não deixe ninguém apagar seu brilho, querida. Amanhã, eu disse, tenho um funeral para terminar hoje. Mais tarde, descobri a história completa. Rafael e Isadora Silva se conheceram em uma conferência 2 anos antes. Ele prometeu me deixar depois que as coisas se acalmassem. Primeiro, depois da promoção. Depois das férias. Depois que minha mãe ficou doente. Ele vinha roubando da casa da minha mãe há meses. Coisas pequenas no começo. Coisas que ele achou que eu não notaria. Isadora, por sua vez,
Acreditava genuinamente que Rafael era rico e generoso. Ela vinha postando fotos de presentes do meu amor no Instagram. E foi assim que a delegada Marina Rocha foi alertada. Um seguidor atento reconheceu o distinto conjunto esmeralda de uma matéria de revista sobre joias de propriedade. O julgamento foi rápido. Rafael se declarou culpado para evitar uma pena mais dura, pegou 2 anos de liberdade condicional e teve que pagar a indenização. Isadora teve que prestar serviço comunitário e devolver tudo. O relacionamento deles não sobreviveu à primeira audiência. O último e-mail que Rafael me enviou, antes de eu bloqueá-lo em todos os lugares, foi uma obra-prima de autopiedade. Ele era a verdadeira vítima. Aparentemente seduzido por uma mulher mais jovem, preso num casamento sem amor e forçado a medidas desesperadas. Ele realmente usou a expressão impulsionado pelas circunstâncias. Usei um terno e umas joias de esmeralda no processo de divórcio. A juíza, uma mulher idosa com um olhar aguçado, notou imediatamente. "Belas joias", comentou. Obrigada, era da minha mãe. Meu ex-marido tentou dá-las à amante. Ela revisou os papéis com interesse renovado. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. Consegui tudo, exceto as dívidas do Rafael financiando o estilo de vida da Isadora. 1 ano depois, usei o conjunto esmeralda novamente, desta vez para uma exposição da coleção de arte da minha mãe. Peças que Rafael nunca soube que existiam porque nunca se preocupou em conhecê-la de verdade. O leilão beneficente arrecadou R$50 mil para o hospício que cuidou dela. Ainda guardo a postagem no Instagram que Isadora fez, capturas de tela que a delegada Marina Rocha me deu para o caso. "Abençoada pelo meu homem generoso", dizia uma legenda sobre uma foto dela usando as pérolas da minha mãe. Os comentários das amigas dela. "Que sorte! Ele é daqueles que ficam na memória. Quando é o casamento?" Às vezes, me pergunto se a mamãe, de alguma forma, orquestrou tudo lá do além. Ela sempre dizia que Rafael acabaria mostrando quem realmente é, que eu só precisava prestar atenção. Ela tinha razão. Claro, mães costumam ter. Eu uso as joias dela com frequência agora. Cada peça é um lembrete de que algumas coisas não podem ser roubadas, apenas emprestadas. Amor, legado, os laços entre mães e filhas. Esses laços perduram além da morte, além da traição, além de homens que enxergam tesouro onde deveriam enxergar confiança. E às vezes, se você tiver muita sorte, eles levam a justiça sendo feita em um funeral, com a mão de um detetive em seu ombro e as joias de sua mãe brilhando como provas à luz de vitrais. Mamãe teria adorado essa parte especialmente. Bom, a história revela a complexa relação entre confiança, legado e dor, mostrando como, em momentos de perda, a verdade pode emergir de formas inesperadas e dolorosas. A figura das joias transcende seu valor material, simbolizando os laços invisíveis que conectam gerações e histórias familiares. A traição do marido não é apenas um ato de deslealdade, mas um rompimento profundo com a memória e o amor depositados pela mãe. O luto, enquanto processo emocional, torna-se terreno fértil para confrontar sombras ocultas do passado. A coragem de Lívia em encarar a verdade e buscar justiça ilustra a força que nasce da dor e a importância de preservar a essência das pessoas que amamos, mesmo quando as circunstâncias tentam apagá-las. Afinal, o legado que deixamos vai além de bens materiais, residindo na integridade, no amor e na verdade compartilhada. Essa história ensina que o verdadeiro valor das coisas está no significado que atribuímos a elas, e que a traição, por mais dolorosa que seja, pode servir como catalisadora para a reconstrução da própria vida. Quando confiamos cegamente, abrimos espaço para decepções, mas também para aprendizados fundamentais sobre quem realmente merece nossa confiança. O luto, embora difícil, pode revelar verdades que estavam escondidas sob camadas de negação ou silêncio. Enfrentar essas verdades, por mais difícil que seja, é um passo essencial para o crescimento pessoal e para a cura emocional. Além disso,
A história ressalta a importância de honrar aqueles que vieram antes, respeitando o legado e os valores que nos foram transmitidos, pois eles nos sustentam mesmo nos momentos mais sombrios. O perdão e a justiça caminham juntos, oferecendo a chance de renascer com dignidade e clareza. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Lívia, como reagiria ao descobrir a traição e o roubo durante o funeral da sua mãe? Acredita que o peso do legado familiar pode influenciar nossas escolhas e perdão? Por quê? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você ficou curioso para saber como essa história dramática se desenrola e quer acompanhar os próximos capítulos cheios de suspense e emoção, não esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário e se inscrever no canal para não perder nada. Vamos juntos desvendar essa trama.